Yeah. Pai do Senhor, amados, bendito seja o nome do Senhor. Venho aqui para deixar uma palavra ao vosso coração, uma palavra edificante, uma palavra abençoada, uma palavra que fala muito ao meu coração e com certeza falará ao teu coração. Nessa semana o Senhor aplicou esta palavra na minha alma e eu tenho meditado nela e ela falou muito forte ao meu coração acerca de determinação. O que muito nós precisamos nesse tempo presente, determinação. Deus conta com pessoas determinadas. Deus chama as pessoas que são determinadas. Deus, ele sempre está à procura de pessoas determinadas. Não é assim que diz os Salmos, a qual escreveu Davi, e achou Deus a Davi. Se Deus achou é porque ele estava procurando. Sabemos que no termo, dentro da teologia, como nós já explicamos aqui, é um termo usado para identificar ações humanas a Deus, para entendermos a forma do Senhor. E a Bíblia vai dizer que Deus achou a Davi. E a Bíblia também vai dizer que Deus achou um outro homem. E é sobre este homem que nós queremos deixar uma palavra ao vosso coração. É sobre este homem que nós queremos mostrar o tamanho da determinação de um homem quando ele está em prol do seu objetivo e do seu trabalho e não fica satisfeito, mas inconformado com a situação que está vivendo, contrário àquilo que ele desejava. A Bíblia nos diz, louvado seja o nome do Senhor, no livro de Juízes, no capítulo de número 6, a história do chamado de Gideão. Deus chama Gideão para ser mais um libertador de Israel. Deus chama Gideão para ser um juiz sobre a nação de Israel. E quando Deus chama Gideão, chamou ele porque ele é um homem determinado. Gideão tinha algumas qualidades, porque como Deus nos chama, até parece que não existe, mas nós temos algumas qualidades que chamam a atenção de Deus para a nossa vida. E como Deus levanta é porque Ele conhece o nosso potencial. Possa que eu não conheça o meu potencial, possa até que você não conheça o teu potencial, mas Deus conhece o nosso potencial. E Deus sabe que nós somos melhor do que aquilo que achamos. Deus sabe que nós somos maior do que aquilo que nós nos consideramos, porque Deus nos conhece. Ele sabe a nossa limitação, mas Ele também sabe a nossa disponibilidade, capacidade de fazer alguma coisa acontecer. Louvado seja o nome do Senhor. No capítulo 6 de Juízes, no versículo de número 11, assim nos diz a palavra: então veio o anjo do Senhor e assentou debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertence a Joás, a Bizerita, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar, para o pôr a salvo dos medianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. Respondeu Gideão: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? E por que foi feito todas essas maravilhas que nossos pais contaram, dizendo: não vos fez o Senhor subir do Egito? Porém, agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos medianitas. Então se virou o Senhor para ele e lhe disse: vai nessa tua força e livra Israel das mãos dos medianitas, porventura não te enviei eu? E ele disse-lhe: ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre de Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. Louvado seja o nome do Senhor. Que palavra maravilhosa!
Palavra que edifica nossa alma, uma história que parece com a minha e parece com a sua. A Bíblia ela vai registrar que Israel estava vivendo um domínio dos vossos inimigos. Israel estava sendo pressionado, Israel estava sendo dominado pelos midianitas. E assim os midianitas não somente estavam pressionando a Israel, mas também estavam saqueando a Israel, estava roubando a Israel. Todas as vezes que os israelitas eles iam para o lagar fazer alguma coisa, todas as vezes que os israelitas eles iam malhar o trigo, e como o trigo era malhado em lugar aberto, eles logo observavam que Israel estava trabalhando sobre o trigo, e assim vinham os midianitas e saqueavam Israel, viu os midianitas roubava Israel e tirava de Israel o seu alimento, tirava de Israel aquilo que ia garantir o sustento da sua casa, o alimento da sua família. E Israel começa a padecer de tal forma que o povo estava angustiado, o povo já estava até duvidando do agir do Senhor, o povo já não estava acreditando nas maravilhas que o Senhor fizera, conforme nós lemos na palavra, que o próprio Gideão e a sua tribo, Manassés, a sua casa e a casa do seu pai, que ouviram muitas histórias da parte do Senhor, já não estava mais acreditando e já estava pensando que Deus os desamparou, louvado seja o nome do Senhor. Mas a Bíblia nos diz que Gideão, ele agora vai usar de estratégia. Deus não escolhe, irmão, por à toa. Deus não escolhe qualquer um. A Bíblia nos ensina e vemos aqui que Gideão, ele tinha algumas qualidades que fez Deus escolher Gideão para ser o libertador de Israel, para ser aquele que ia levar Israel à vitória, que ia levar Israel ao triunfo, que ia tirar Israel das garras do inimigo. Então a primeira qualidade que Gideão tinha, que ele era estrategista, louvado seja o nome do Senhor. E qual foi a estratégia de Gideão? Enquanto muitos estavam perdendo o seu trigo na eira, enquanto muitos estavam sendo saqueados, enquanto muitos não tinham pão, alimento, trigo para colocar na sua casa e alimentar a sua família, lá vai Gideão, estrategista, e vai usar de estratégia e sabedoria. Em vez de descer lá onde todos iam, lá na eira, para malhar o trigo, ele vai para um lugar impróprio, ele vai para um lugar que não era o lugar do trigo, não era o lugar de malhar o trigo, ele vai para o lagar. Lagar é lugar de pisar uva, lagar é lugar de imprensar azeitona, lagar não era lugar de malhar trigo, mas ele sabia de uma coisa, que os midianitas estavam observando a eira, mas não estavam observando o lagar, que os inimigos estavam esperando alguém descer a eira para malhar o trigo e saquear, mas não estava ninguém esperando ir ao lagar, porque lagar era fechado, lagar era pequeno, lagar não se dava para ver quem estava dentro, e lá vai Gideão para o lagar malhar o trigo, usa de estratégia. Deus nos chama porque nós temos a capacidade de ser estrategista no trabalhar da obra do Senhor, na batalha espiritual, dentro da obra do Senhor, nós temos que usar de estratégia de Deus. Você lembra que a Bíblia vai dizer que quando Josué ele chega lá na muralha de Jericó, ele agora se encontra com um grande desafio, ele agora bate de frente com uma grande muralha e ele fica agora pensando como ele vai fazer para atravessar aquela muralha, para alcançar a vitória. Não tinha como subir, não tinha como escalar, a muralha era grande,
grande, o exército estava na torre de vigília, não tinha, mas a Bíblia vai dizer que quando ele levanta a cabeça, ele vê um varão que desceu do céu. Aí ele, não entendendo, ele vai perguntar: é um dos nossos ou um dos nossos inimigos? E o varão vai dizer: eu sou o príncipe do exército do céu e vim para batalhar por vocês. E a Bíblia vai dizer que o Senhor deu estratégia a Josué, de tal forma que o povo não precisou lutar, só ganhou no grito. E Deus disse: rodeará a cidade 7 vezes, e no 7º dia 7 voltas. Então pararás e dar o grito de glória, de vitória. E deram um grito, e a Bíblia vai dizer que a muralha veio ao chão. Foi estratégia. Deus deu estratégia a Josué para conduzir o povo, e assim foi, e o povo teve vitória. Deus nos chama porque somos estrategistas. Deus nos chama porque temos uma capacidade de fazer a obra, ainda que não venha uma revelação do céu. Aquele que é estrategista, ele sempre vai ter uma estratégia para fugir dos vossos adversários. Então ele era estrategista. Enquanto muitos estavam perdendo na eira, ele estava ganhando no lagar. Enquanto muitos estão perdendo dentro de casa, o estrategista está na oração. Enquanto muitos estão falindo dentro do seu acomodismo, o estrategista está ganhando na adoração. Enquanto muitos estão desapercebidos, o estrategista está crendo que o Senhor vai fazer. Estratégia. Temos que ter estratégia. Vivemos em um mundo de inovações. Não podemos inovar, mas podemos ter estratégia para fazer o nome do Senhor ser glorificado. Então Gideão usa dessa estratégia. Eu vou para o lagar, porque muitos estão focando a eira, mas não estão focando o lagar. Elemanto calabarau a subcominácia. Ei, a Bíblia vai dizer algo interessante. Diz a palavra do Senhor que aquele moço que saiu com Eliseu para cortar lenha, para aumentar a tenda, para fazer crescer o tabernáculo, aonde era ensinado a palavra do Senhor na escola de profeta, ele vai com machado e com a cunha. Ao chegar e cortar, ele vai cortando, e ele não percebe, a cunha do machado cai nas águas, ele fica só com a madeira. Mas enquanto ele não percebeu que a cunha, que o machado caiu nas águas, ele estava batendo apenas com a madeira. Tem muita gente batendo apenas com a madeira, e madeira com madeira não corta nada. Temos que ter a cunha, temos que ter o machado, porque madeira com madeira só faz barulho, madeira com madeira só se cansa, madeira com madeira não chega a lugar nenhum, não vai aumentar a tenda batendo com madeira. É esforço desnecessário. Tem que ter o machado, tem que ter a cunha, tem que ter aquilo que corta, e o que corta é a palavra do Senhor, é a palavra revelada, é a palavra que vem do Senhor, dos céus, dos altos céus. É uma palavra viva e eficaz, mais penetrante do que espada de 2 gumes. Esta é a palavra do Senhor. Então Gideão era estrategista. Tenha estratégia naquilo que você está fazendo. Use de estratégia. Não precisamos parar, só precisamos ter estratégia para fazer a obra do Senhor crescer, para fazer a palavra do Senhor chegar. Se você não pode ir, manda uma mensagem. Se você não pode ir, faça um telefonema. Se você não pode ir, manda alguém lá para fazer aquilo que você não pode fazer. Mas use de estratégia para o nome do Senhor ser glorificado. Gideão usou de estratégia, e por causa desta estratégia, desta qualidade de estrategista, ele é escolhido pelo Senhor para ser o libertador da nação de Israel. E qual era a segunda qualidade
qualidade de Gideão, a Bíblia nos diz que ele entrou lá no lagar. Ele entrando no lagar, o anjo do Senhor chegou no lagar, e enquanto ele estava malhando trigo, o anjo estava observando. Ele estava malhando trigo em um lugar impróprio, ele estava malhando trigo em um lugar fechado, ele estava malhando trigo em um lugar difícil de se malhar o trigo, mas ele estava determinado. Então a segunda qualidade de Gideão é a sua determinação. Irmão, nós temos que ser determinado nessa vida, determinado em fazer e não parar, determinado em ir e não desistir, determinado em estar e não arredar o pé enquanto a vitória não chegar. Você lembra de Jacó, a qual ele viu a oportunidade de bater a sua porta, ele fez toda a sua casa atravessar o val do Jaboque e ficou com o anjo lá em Peniel e lutou com o anjo, porque ele precisava de uma vitória. Qual era a vitória de Jacó? A vitória de Jacó era o nome ser trocado? Não, irmão. Muitas pessoas, por não ter um conhecimento e não buscar o conhecimento, e ir na onda de muitas pessoas que pregam errado, falam errado, ensinam errado, porque eu sempre digo uma coisa, irmão, uma vez aprendeu errado, vai sempre falar errado. Uma vez aprendeu errado, vai ensinar errado. Então nós temos que aprender o que é certo. E muitas das pessoas falam que ele precisava ter um nome trocado, mas a bênção de Jacó não era um nome trocado. A bênção de Jacó não era Deus trocar o nome dele para Israel. A bênção de Jacó era ele voltar para a casa do seu pai e da sua mãe. A bênção de Jacó era ele voltar para perto do seu irmão, e o seu irmão não cumprir a palavra que ele disse quando Jacó saiu da casa do seu pai e da sua mãe. Queria matar Jacó, queria tirar a vida de Jacó, porque Jacó o enganou, tirando dele a primogenitura. Então havia uma inimizade que estava no meio de Jacó e de Esaú, e Jacó vai orar porque ele sabia, haja vista que o texto nos diz que ele primeiro manda a família. Por quê? Porque Esaú iria ver a família e ia ter compaixão de Jacó. Então ele manda os filhos, porque vendo os filhos, Esaú ia ter compaixão de Jacó e não mataria Jacó. Ele manda a fazenda, os gado, porque de repente Esaú, ele toma a fazenda, os gado de Jacó, e perdoa Jacó. Então ele usou de estratégia, mas ele vê uma oportunidade maior. Ele vê o anjo do Senhor, ele vê um varão, e com aquele varão ele briga madrugada toda até a alva. E o varão, vendo que a alva vinha, ele disse: me larga, porque eu tenho que ir. Ele disse, Jacó disse: eu não te largo enquanto não me abençoares. Louvado seja o nome do Senhor. Enquanto não remover esta inimizade, enquanto não garantir a minha travessia do outro lado, que eu vou ter paz com meu irmão, eu não te largo. E a Bíblia vai dizer que o anjo perguntou: qual é o teu nome? Ele disse: Jacó. E o anjo disse: não te chamará mais Jacó, mas te chamará Israel, príncipe, porque lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Este é o significado do nome Jacó. O significado do nome Jacó é suplantador, não é usurpador, é suplantador. A palavra suplantador é aquele que lança os seus inimigos aos seus pés, é aquele que vence os seus inimigos, porque a Bíblia ela é categórica. E alguns salmos você vai encontrar que Deus suplanta os seus inimigos, que Deus suplanta os seus adversários. Então, se a palavra suplantador fosse enganador, não estava associada a Deus. E haja vista que a Bíblia vai dizer que o nome foi trocado para Israel, mas ainda continuaram a chamar Jacó. Ainda é chamado o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Lemanacau, Zedereval, Assébia. Ainda Deus mais na frente vai dizer que ele é o Deus de Abraão, de Isaac
Isaac e de Jacó. Deus nunca seria Deus de enganador, mas Jacó não é enganador, mas suplantador. Louvado seja o nome do Senhor. Aí o anjo vai e toca na coxa de Jacó, na juntura da coxa, e desloca a coxa. Mas isso também tem um significado. Isso foi em vão, foi apenas para o anjo ser livre das mãos de Jacó, foi apenas para Jacó livrar o anjo das suas mãos. Não, irmão, a Bíblia vai nos dizer que no Antigo Testamento todo juramento tinha que ser feito debaixo da coxa daquele que estava pedindo para se fazer alguma coisa. Então quem ia fazer colocava a mão debaixo da coxa da pessoa e jurava que iria fazer conforme foi ordenado. Você lembra de Abraão, quando Abraão vai pegar o seu servo e vai mandar a buscar uma esposa para o seu filho Isaac, e ele vai dizer assim: mas se eu for lá e esta moça, ela não quiser vir, ela não quiser casar com Isaac, e Jair Abraão vai dizer: então o seu compromisso está feito, assim seja, mas Deus será contigo. E ele diz: coloca a tua mão debaixo da minha coxa e me jura que vai fazer assim para com o meu filho. Louvado seja o nome do Senhor. Então, quando o anjo toca a coxa de Jacó, o anjo está dizendo: esta palavra é fiel e vai se cumprir, você será abençoado. Estou fazendo aqui um juramento que a bênção vai chegar na sua vida. Então foi um símbolo de juramento, foi um símbolo da confiança daquela palavra que iria se cumprir sobre a vida de Jacó. E Deus mudou com um propósito o nome de Jacó, porque este nome seria o nome da nação e da descendência de Jacó, cumprindo-se sobre Jacó, Abraão e Isaac a promessa que Deus fizera, que de Abraão levantaria uma grande nação, e essa grande nação ela se conclui através dos filhos de Jacó, dos filhos de Jacó, que se torna a 12 tribos de Israel. Louvado seja o nome do Senhor. Então a Bíblia vai dizer que ali estava o anjo perante Gideão, e Gideão determinado em malhar o trigo. Enquanto Gideão estava malhando o trigo, o anjo estava observando. Enquanto Gideão, sem ferramenta, sem o instrumento necessário para malhar o trigo, em um lugar apertado, mas se impondo, determinado, malhando o trigo, botando a mão no trigo, jogando para cima, tirando a casca do trigo, tirando tudo que era desnecessário para ter o trigo para sustento da sua casa. O anjo está observando, está dentro do lugar, o anjo e Gideão. Só que Gideão não está vendo o anjo. Para Gideão, o anjo está invisível, mas o anjo está vendo a força de Gideão. Então a terceira qualidade de Gideão era que Gideão não era fraco, ele era forte. Louvado seja o nome do Senhor, porque ele começou a malhar o trigo, e só ele malhando o trigo, insistindo em malhar o trigo. Imagine em um lugar fechado, com calor, suando, mas ele estava determinado dentro da sua estratégia, usando da sua força, ao ponto que você vai ver que o anjo disse: vai nessa tua força. O anjo poderia dizer: vai na força do Senhor, vai na força do Espírito, vai na força que Deus está te dando. Não, o anjo disse: vai nessa tua força. O anjo está dizendo: você é forte, você é capaz, você é determinado, você é estrategista. Vai porque você tem força, porque você tem determinação, e o Senhor será contigo. Louvado seja o nome do Senhor. Então a Bíblia vai dizer que a terceira qualidade de Gideão é que ele era forte. A quarta qualidade de Gideão é que Gideão não era pequeno, ele era grande. Louvado seja o nome do Senhor. Grande em determinação, grande em força, grande em sabedoria, grande para o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. O engraçado, irmão, que todas as vezes que nós nos consideramos pequeno, Deus nos faz grande, porque Deus, ele não chama os soberbos que se acham ser, mas Deus chama os humildes para ser exaltado por ele.
dele. E a Bíblia, ela é categórica, porque a Bíblia diz que entre Manassés e Efraim, Deus chamou o pequeno a Efraim, louvado seja o nome do Senhor. Entre Esaú e Jacó, Deus chamou o pequeno a Jacó. Entre Davi e os seus irmãos, Deus chama Davi, o menor da casa, para ser rei de Israel. Então Deus escolhe os menores? Não, Deus escolhe aqueles que as pessoas acham que não é, mas para Deus é, louvado seja o nome do Senhor. A ótica de Deus é diferente da ótica humana, aonde ninguém está vendo alguma coisa em você, Deus está enxergando um grande homem. Aonde ninguém está vendo alguma coisa em você, Deus está enxergando uma grande mulher. Aonde alguém está dizendo não vai dar para nada, Deus já te vocacionou para ter vitória na terra, para ser missionário na terra, para ser um grande homem, uma grande mulher de Deus nessa terra. Quando muitos te olham e te acham pequeno, Deus te chama como grande para ser grande nesta terra, porque Deus confunde a ótica humana. Deus não chama as coisas loucas deste mundo para ser sábias, assim age Deus. Deus chamou as coisas fracas para confundir as fortes. Deus chamou aquelas que não são sábias para confundir os sábios. Deus chamou quem não era para ser, para confundir aqueles que acham que são. Deus, ele é fiel. Então a Bíblia vai dizer que o anjo agora vai aparecer a Gideão. E depois que viu Gideão trabalhar no trigo, depois que viu Gideão se esforçar, determinado, conseguir alcançar a vitória, ele aparece a Gideão e diz: vai nessa tua força e livra a Israel das mãos dos medianitas. Só que ele vai questionar, irmão. Ele vai dizer: mas Senhor, como nós iremos? Como o Senhor abandonou, o Senhor esqueceu de nós, eu sou menor na casa do meu pai. Mas o Senhor vai dizer: vai nessa tua força. E quando Deus nos manda é porque Deus já está nos analisando há muito tempo. Quando Deus nos chama é porque Ele já está nos assistindo há muito tempo. Quando Deus diz que é você, é porque há muito tempo Ele já está te observando, te olhando. Ele sabe a tua qualidade, o teu potencial. Então, se Ele te chamou, não te preocupe, vai em paz, porque é a vitória certa. Então, Gideão tinha qualidades. Eu quero te dizer que você também tem qualidade do Senhor. Você tem dons e talentos dados pelo Senhor, ainda que você não enxergue, e ainda que muitos não consigam enxergar, porque a ótica do homem é pequena, mas a ótica de Deus é grande. Deus te chama neste Necalassubinaracaio, porque tu és valoroso, valorosa para o Senhor. A Bíblia vai nos dizer que Deus chamou a Gideão para libertar a Israel. Deus me chamou para libertar a alma. Deus te chamou para libertar a alma. Deus te chamou para ser um estrategista. Deus te chamou para ser determinado. Ei, não pare no caminho. Não desista da caminhada, não pare, como Deus foi com Gideão. E a Bíblia diz que Deus abençoou Gideão, e Gideão fez prova do Senhor, louvado seja o nome do Senhor. E Deus cumpriu as provas que Gideão colocou e mostrou que Deus estava na sua vida, e ele foi seguro. E a Bíblia nos diz, irmão, que ele foi com uma multidão de Israel para ganhar a vitória. Mas como Deus é sábio, Deus diminuiu esta multidão em 300 homens, mas a Bíblia vai dizer que o Deus que chamou Gideão no lagar foi o Deus que deu vitória em meio a uma nação imensa de medianita. O Deus que chamou Gideão lá no lagar, sem ninguém ver, sem ninguém observar, sem ninguém estar junto, foi o Deus que deu uma grande vitória a Gideão. É o Deus que te chamou naquele quartinho, é o Deus que vai te dar vitória. O Deus que te chamou naquele culto, só você e Deus, parecia que só estava você e Deus e mais ninguém, mas a igreja estava cheia, é o Deus que vai te dar vitória. O Deus que te vocacionou, vendo você dentro daquele quarto, o Deus que te chamou, mesmo você não tendo a capacidade de ir, é aquele Deus que estava lá contigo, é o mesmo Deus que vai te dar vitória, é o Deus da chamada, é o Deus da vocação, é o Deus que dá vitória. Deus chamou a Gideão, porque Gideão tinha qualidades que chamou a atenção de Deus. Deus está te chamando
Porque Deus está vendo qualidade em você, Deus está vendo que você é determinado, que você é determinada e que não para, e Deus quer usar essa determinação para alcançar vitória sobre a tua casa, sobre a tua vida e sobre a vida de muitas pessoas. Deus quer te levantar como libertador de alma, Deus quer te levantar como aquele que vai trazer, aquela que vai fazer coisas grandes nesta terra. Então esta palavra é poderosa, as qualidades de Gideão dentro da sua chamada. Gideão era estrategista, Gideão era determinado, Gideão tinha força, Gideão era um homem que Deus chamou conforme as suas qualidades. Então Deus está te chamando conforme as tuas qualidades. Não te preocupa, se Deus está te chamando é porque Ele já te observa há muito tempo e vai te abençoar e dar vitória. Irmão, que Deus te abençoe. Fique com esta palavra no vosso coração, medite nesta palavra. Eu tenho a certeza que as mesmas qualidades que estavam sobre Gideão estão sobre a tua vida, e por isso os olhos do Senhor estão sobre ti. E a Bíblia vai dizer: achei a Davi. Eu creio que esta palavra virá sobre a tua vida: achei ao meu servo, achei a minha serva, homem segundo o meu coração, mulher segundo o meu coração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Yeah.